Olá, pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre estruturas de controle, mais especificamente estruturas de controle condicional, né? Então, eu vou colocar aqui o slide para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Bem, então quais são os nossos objetivos quando a gente começa a entrar nesse assunto, né, que vai nos possibilitar a criação de algoritmos, né, e possibilitar também codificar esses algoritmos de uma maneira mais elaborada, de uma maneira um pouco mais complexa, né? Então, eu tenho aqui, entender o conceito de estruturas de controle. Basicamente, as estruturas de controle vão se dividir em dois tipos, que vão ser as estruturas de controle condicionais ou de decisão e as estruturas de controle de repetição. Nessa aula hoje, vamos focar nas estruturas de decisão, nas estruturas condicionais, né? E daqui a algum tempo, vamos ver as estruturas de controle de repetição. Então, para que a gente entenda primeiro qual é esse conceito de estrutura de controle, o que uma estrutura de controle faz, né? A gente precisa entender que para a gente poder criar esses algoritmos mais completos, mais complexos, né? Com uma quantidade maior de possibilidades, às vezes a gente precisa, né, escolher as linhas que serão executadas, ah, escolher linhas que podem ser executadas mais de uma vez, ou escolher linhas, né, que só vão ser executadas em determinadas condições. Daí vem o condicional, né? Então, essas estruturas de controle vai nos possibilitar, né, que a, a execução do nosso código não seja realizada de uma forma linear, ou seja, todas as linhas vão ser executadas toda vez que o meu código rodar. Então, os nossos próximos objetivos vai ser conhecer desculpa, essas estruturas de controle, né, condicional, que pode ser simples, composta, pode ser aninhada, e além da estrutura que eu vou trazer aqui, inicialmente, que é o if, que é bem conhecida, a gente vai ter diversas outras estruturas. Bem, então, aqui uma frase para a gente começar, né, que a vida ela é cheia de decisões e as soluções computacionais também, né, são cheias de decisões. Então, a gente vai aprender a mostrar para as nossas máquinas, né, quando é que elas vão fazer essa escolha. Bem, aqui eu trouxe para vocês algumas palavras-chave, né, que também podem ser chamadas de palavras reservadas da linguagem, ou em inglês, statements, né? Então, esses statements, junto com uma expressão ou com várias expressões booleanas, o que são expressões booleanas? Aquilo que a gente já fez em outra aula. Lembra quando a gente foi verificar se o número era par ou não? Que a gente colocava ali um operador relacional, igual, igual, para saber, né, se os dois valores eram igual. Ou então a gente tem outros também operadores relacionais, que pode comparar se dois valores são diferentes, né, se o valor é maior do que o outro. No fim, esses operadores relacionais nos devolvem um valor ali de verdadeiro ou falso. Por isso chamamos eles de expressão booleana, né? Então, quando a gente utiliza esse statement junto com uma expressão booleana que vai me retornar um verdadeiro ou falso, né? A gente pode decidir qual vai ser o próximo bloco, o próximo conjunto de linhas de código que vão ser executadas ou não. Esses statements são o if, o else if e o switch case. Bem, então trazendo aqui para o nosso bom e velho português, né? O if significa se, o else significa senão, o else if significa se não se, e o switch case significa escolha caso, né? Então vamos ver quando é que a gente pode utilizar cada um deles, tá bom? Por questões de níveis de dificuldade de utilização mesmo, vamos dar início aqui ao nosso if. E aí, para isso, a gente precisa, né, conhecer como é a anatomia desse if, como é a estrutura desse if, né?
É uma estrutura bem simples. Então, vamos aqui dar uma olhada nesse código. Aqui na linha 1 mesmo, né? Temos o nosso statement, que é a palavra if. E aí, depois a gente tem aqui a nossa expressão booleana. A nossa expressão booleana, ela vai ficar dentro de parênteses, tá bom? Então, essa condição aqui, em algum momento, ela pode me retornar um valor verdadeiro, que seria o true, um valor verdadeiro, ou um valor falso, né? E aqui, logo após os meus parênteses, eu vou ter uma delimitação com chaves, né? Essa delimitação com chaves está me dizendo, olha, aqui está iniciando um conjunto de linhas de código e aqui está terminando esse conjunto de linhas de código. E esse conjunto de linhas de código a gente chama de bloco de código, tá bom? Então, aqui dentro desse if, eu tenho um bloco de código. O que que vai acontecer aqui, né? Se essa condição que eu coloquei aqui, ela for tida como verdadeira, ou seja, que o resultado dela ser um true, então esse bloco de código ele vai ser executado. Caso seja falso, ele vai ignorar todas essas linhas, vai fingir que todas essas linhas não existem e vai vir aqui para baixo e vai executar a próxima linha que estiver fora desse bloco de código. Então, esse daqui seria o meu if simples. Bem, aqui temos uma segunda anatomia de if, né? Continuamos aqui com a nossa palavra-chave if, mas depois temos mais algumas outras. Temos aqui a palavra-chave else. Temos aqui novamente uma condição após o if. Novamente, essa condição ela pode ser verdadeira ou falsa. E temos agora dois blocos de código. Um bloco de código aqui em cima e um bloco de código aqui embaixo. O que que vai acontecer? Eu estou dizendo, olha, se essa condição for verdadeira, então se essa condição for verdadeira, então execute esse bloco de código aqui, ó, esse bloco de código que está na linha 2. E aí ele vai executar o bloco de código que está na linha 2, e quando finalizar esse bloco de código, ele vai pular aqui para a próxima linha, que seria a linha 6. Né? Mas o que que acontece se essa condição for uma condição falsa? No if anterior, eu pulava para o final aqui das minhas condições, né? Só que aqui não. Se essa condição for falsa, eu vou executar esse else. E uma coisa importante sobre o else. O else, ele só existe após um if, porque o else significa se não. Então, execute a condição 2, se não, execute isso daqui, ó. Né? Então, é um se não. Ele só existe, né, caso essa condição aqui, ela falhe, né? Então, ela seja falsa. Então, se esse daqui for falso, ele vai começar a executar aqui na linha 3 e vai finalizar aqui na minha linha 5. E caso seja verdadeira, vai começar a executar aqui na linha 2 e vai finalizar aqui, ó, antes dessas chaves, né? E depois vai ignorar tudo que tem o bloco de código após o else, e depois, quando chegar na linha aqui 6, segue livremente. E a minha terceira anatomia de um if, que também é uma anatomia de if composto, ou seja, esse daqui é um if composto porque ele tem o if else, e aqui eu tenho outro if composto, que poderia também ser um if aninhado. O que que eu estou fazendo? Eu verifico a condição 1. Se a condição for verdadeira, eu executo e depois eu ignoro todas as demais linhas. Ignoro e venho aqui para a minha linha 8, né? Caso essa condição seja verdadeira. E aí aqui, né, caso seja falso, o que que vai acontecer? Ele vai testar essa segunda condição, que também é uma expressão booleana.
Então, eu coloco else, mas não aquele else de senão qualquer coisa, é senão se. Então, se não, se essa condição aqui não foi verdadeira, então tenta ver essa segunda condição aqui. Então, se essa segunda condição for verdadeira, eu vou executar o bloco de linha 2 e vou pular para a linha 8. E ainda tem uma terceira possibilidade, né? Se chegar aqui e essa segunda condição for falsa, então vem aqui e vai executar o else. Vai ignorar essas aqui de cima, vai executar o else. Normalmente, igual foi executado o else anterior. Então, essas são as três principais anatomias de um if. É importante dizer que quando a gente utiliza o else if, né, a gente pode utilizar quantos else ifs a gente quiser. Então, se eu quiser aqui ter else if, condição 3, else if, condição 4, else if, condição 5, else if, condição 6, né, é só eu inserir aqui nesse formato. Sempre lembrando de colocar o else, depois o if, entre parênteses a minha condição como uma expressão booleana e as chaves delimitando o bloco de código. Bem, então vamos aqui a um problema para a gente poder resolver utilizando if. Né? Então, o nosso problema é: faça um algoritmo para ler dois números e responder se a divisão do primeiro número pelo segundo é uma divisão exata. Ou seja, né, o resto da divisão deve ser igual a zero. Se for exata, o algoritmo deve imprimir a seguinte mensagem da tela: a divisão do número 1 pelo número 2 é exata. Então, como é que a gente vai resolver esse probleminha, né? Tem algumas questões aqui que a gente já viu nas outras aulas que fazer, né? Então, em primeiro lugar, vamos ter que ter a entrada, vamos ter que utilizar um scanner, vamos ter que importar esse scanner, armazenar esses valores, utilizar ali o valor zero. Então, vamos passo a passo. Primeiro, entender o enunciado. O enunciado, ele indica que a gente precisa, né, de pelo menos duas variáveis. Uma para guardar o valor 1 e a outra para guardar o valor 2. E também, né, pode ser interessante a utilização de uma terceira variável aqui para salvar o resultado da minha divisão. Então, vamos ter isso daqui, ó. Três variáveis. A variável número 1, número 2 e o resto da minha divisão. Bem, depois eu preciso, né, utilizar a biblioteca Java, o TIL-Scanner, e iniciar uma variável para representar essa biblioteca. Em seguida, vamos ler os valores. Então, temos aqui a variável S. Ops. Então, temos ali a variável S para representar essa biblioteca, né? E depois lemos os valores. Então, lemos o valor que vai ser armazenado no valor 1. Então, a gente vai colocar s.nextInt e depois o valor 2, s.nextInt. Né? Então, a gente vai digitar aqui dois valores. Se a gente quisesse melhorar aqui a questão da usabilidade desse programa, entre um outro, a gente colocaria um system.out .print ln e colocaríamos, né, uma mensagem de texto. Digite valor 1. E a mesma coisa a gente colocaria aqui para o valor 2. Então, a gente acrescentaria uma linha aqui e a outra aqui, para poder melhorar um pouquinho aqui esse programa. Bem, e aí aqui, né, para a nossa solução, temos o terceiro passo, que é encontrar o valor que vai ser necessário para a tomada de decisão. O valor necessário para a tomada de decisão é justamente o resto, né, da divisão do valor 1 pelo valor 2. Então, antes de utilizar o if, ou ali dentro da própria condição, a gente podia colocar essa expressão direto aqui, né, dentro do if. Então, a gente colocaria aqui if
E aí a gente poderia colocar, ó, valor 1, módulo, valor 2, igual a 0, né? É uma possibilidade. Ou a gente pode também fazer do jeito que está solicitando aqui. O que a gente está fazendo? Olha, vai ter uma variável chamada resultado, que vai receber o resto da divisão de V1 por V2. E aí, nesse caso, a gente colocaria if resultado igual a 0, tá bom? Dessas duas formas está correto. Então, coloco entre parênteses a minha condição e inicio aqui o meu bloco com as chaves. Vamos ver aqui, mais bonitinho no código, como é que fica. Então, aqui foi utilizado, né, esse resto da divisão, ficou número 1%, número 2. E o quarto passo é realmente o decidir. O decidir vai ser realizado através do resto da divisão, igual a 0. Então, se isso daqui for verdadeiro, né, eu vou imprimir aquela mensagem. Se for falso, eu não vou imprimir mensagem nenhuma, porque o programa aqui não me diz para imprimir mensagem nenhuma. Então, ficou assim o nosso programa. Resto da divisão vai receber aqui um valor. Se esse valor for igual a 0, eu imprimo esse texto. Se não, simplesmente vai finalizar o programa, né? Não tenho mais nenhuma condição, não tenho mais nenhum passo que vai acontecer aqui, caso eu não coloque esse senão. Bem, aqui tem alguns exercícios para serem feitos, né? Eu vou deixar que vocês façam esses exercícios de forma autônoma, né? Depois eu vou passar corrigindo na próxima aula esses exercícios, tá bom? Então, temos aqui para ler anos do nascimento de duas pessoas e calcular as idades, e depois imprimir o nome e a idade de cada uma delas e indicar qual delas é mais nova. Olha que tem muitos passos, bem legal para treinar aqui essa atividade. Temos também um que é para ler o número e verificar se ele é par ou ímpar. Já fizemos uma atividade similar. Depois temos aqui também uma atividade muito legal de fazer, né? Que é ler um ano e verificar se esse ano é bissexto. Então, isso daqui, essa regrinha de descobrir se é bissexto, né? A gente pode encontrar no Google quais são as regras para descobrir, né, se um ano é bissexto, e aí a gente vai criar aqui um algoritmo que vai nos mostrar isso. Faça um algoritmo para ler uma data. Então, vou ler uma data 12 de 2 de 2000, né? Lembrando que eu não preciso, né, colocar nesse formatinho com barra, né? Eu posso colocar alguma coisa, digite o dia, digite o mês, digite o ano. E depois, eu simplesmente vou imprimir o nome do mês e o ano. O dia, o nome do mês e o ano. Então, 12 de fevereiro de 2000, né? Então, eu vou colocar aqui alguns ifs. Então, if mês digitado igual a 01. Então, vai ser janeiro. Já estou dando spoiler aqui da solução para vocês. Bem, e aqui eu já vou fazer essa daqui junto com vocês, tá bom? Que é uma atividade um pouquinho mais complexa, então eu deixei as fáceis para vocês fazerem e vou fazer as mais complexas com vocês. Então, eu tenho aqui, né, esse daqui da empresa de fast food, né, que quer que imprima o preço e a opção que ele pode escolher, tá bom? Então, ó, escolheu a opção 1, então ele vai pagar por R$ 5. Escolheu a opção 2, então ele vai pagar R$ 3. Ele escolheu mais de uma opção, né?
Ou então posso perguntar, quer isso? Quer aquilo? Quer aquilo? E incluindo na conta, caso deseje. Mas o que a gente realmente vai fazer agora vai ser esse daqui, certo? Que uma empresa paga a seus funcionários R$ 1 de comissão para cada produto vendido. Entretanto, se forem vendidos, aumentar para 150. Se a quantidade for superior a 500 produtos, o valor da comissão sobe para R$ 2. Monte o algoritmo para ler de um funcionário a quantidade e a quantidade de produtos que ele vendeu. Esse algoritmo também deve imprimir o nome do funcionário e o total de comissão que ele vai receber. Gente, para poder fazer, né, essa atividade aqui, eu vou abrir aqui um editor de fluxograma e a gente vai fazer primeiro o fluxograma disso daí e depois vamos fazer a codificação desse fluxograma. Bem, gente, então eu estou utilizando aqui, tá bom, um Marmade Live Editor para poder fazer o fluxograma, certo? Existem outros sites, né, até para fazer com formatos diferentes esse fluxograma, mas eu escolhi esse daqui, que dá para fazer um fluxograma simples e a gente conseguir entender como é que funcionam as coisas, tá bom? Então, esse daqui eu não faço arrastando, saltando, eu faço digitando, então eu vou ficar aqui digitando aqui nessa minha lateral. Então, eu tenho aqui, né, em primeiro lugar, uma empresa paga a seus funcionários R$ 1 de comissão para cada produto vendido. Entretanto, se forem vendidos mais de 250 produtos, o valor aumenta para R$ 1,50. Se a quantidade for superior a 500, a comissão sobe para R$ 2. Monte o algoritmo que vai ler o nome do funcionário, a quantidade de produtos que ele vendeu. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos dar início, né? Falando qual foi o nome do funcionário que vendeu. Então, vou começar aqui com o nó chamado início, né, que é o início do meu algoritmo. E aí, eu vou depois colocar aqui, né, que início vai para uma outra etapa que vai ser digite o nome do funcionário. Digite nome funcionário. Depois de digitar o número do funcionário, a gente também vai digitar a quantidade de produtos vendidos, né? Então, a gente recebe o nome do funcionário, a gente recebe a quantidade de produtos vendidos, né? A próxima etapa vai ser fazer o seguinte, visualizar se a quantidade foi maior do que um determinado valor, tá bom? A melhor maneira da gente fazer isso é o seguinte, eu tenho aqui que ele pode ter vendido mais de 100 produtos, 100 não, 250 produtos ou mais de 500 produtos. Se a gente colocar um if mais de 250 e depois um if mais que 500, né? A gente pode ter aí alguns problemas relacionados à lógica, tá bom? Então, a gente vai fazer primeiro pelo maior número. Então, vamos pegar o caso que ele vendeu mais produtos. Então, é o caso que ele vendeu 500 produtos. E vamos começar por este caso. Gente, só antes de continuar, né? Eu vou fazer algumas pequenas mudanças aqui só para melhorar tanto esse códigozinho que a gente está criando aqui, como a visualização aqui deste fluxograma. Então, eu vou utilizar um símbolo redondo para
o início. Deixa eu só dar uma olhada aqui se... Tem que colocar um ID e depois o nome. Pronto. Início, né? Aqui embaixo vai ser a partir do início, que eu vou colocar digite o nome do funcionário, então eu vou utilizar, não é exatamente esse daqui, não, mas é parecido com esse, o símbolo. Então, eu vou utilizar esse símbolo aqui, ó. Para usar esse símbolo, digite o nome do funcionário. Vou colocar nome, que seria de funcionário. Toda vez que tiver entrada, então eu vou usar dessa maneira. Aqui eu tenho outra entrada. Pronto. E aí, agora a gente vai fazer agora a parte da nossa tomada de decisão. Quantidade vendas. Vai passar pelo processo de decisão. Vou chamar de vendas 500. Eu vou colocar aqui quantidade vendida foi maior que 500, né? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, se vendas 500 for verdadeiro, se esse valor de vendas 500 for igual a verdadeiro, então eu vou dizer, né, que a minha comissão chamar de comissão 500. Minha comissão 500, ela vai ser o valor, a quantidade de coisas que for vendidas, né? Então, quantidade vendidas multiplicado por 2. Bom, deixa eu só ver aqui. Quantidade vendidas por 2. Se vendas 500 ela for falsa, então eu vou ter que saber, né, se a pessoa vendeu mais ou menos de R$ 250. Então, aqui eu vou verificar, né, se a comissão... Então, agora eu vou fazer aqui, ó, vendas 250. Aqui agora vai ser outro processo de decisão. Vendas 250. E aí eu vou colocar quantidade vendida foi menor que 500 e quantidade vendida foi maior que 250. E eu vou repetir novamente. Vendas 250. Verdadeira.
também vou ter o vendas 250 falso. Falso e eu também vou colocar falso. Bem, se for verdadeiro, eu vou fazer uma coisa parecida com essa comissão aqui de cima. Então, vai ser comissão de 250, a partir de 250, vai ser a quantidade vendida multiplicado por 1,5. E se for falso, vai ser só a comissão normal, que vai ser só a quantidade vendida, né? Então, vai ser isso. E aí agora, né, eu vou ter aqui, imprime nome do funcionário. Imprime nome. Funcionário. Nome. Eu vou ter imprime comissão, que vai ser valor comissão. De nenhum desses daqui entrado, então eu vou colocar o negocinho normal. Imprime comissão, e depois fim. Esse daqui vai para o fim. Esse daqui também vai para o fim. Final. Esse daqui vai para imprime comissão. Eu imprimo, depois ele vai assim. E esses outros aqui tudo vai para imprimir nome. Então vamos colocar aqui. Imprime nome. Imprime nome. Imprime nome. E aí a gente tem como resultado a criação do nosso algoritmo é essa daqui, né? Então agora só nos resta implementar esse algoritmo aqui no Java. Então vai ser a nossa próxima etapa. Bem, pessoal, meu NetBeans está aqui aberto. Eu vou vir aqui em File, ou posso clicar ali diretamente, New Project, começar um novo projeto Java, Java Application. E aqui, isso daqui seria um projeto que iria corresponder à aula, apesar de estar sendo gravada agora. Iria responder à aula do dia 2. Então, eu vou colocar aula 2022 0902. Não vou criar nenhum pacote principal aqui. Não, nenhuma classe principal, na verdade. É que eu vou criar várias classes principais. E o local vai ser esse daqui mesmo, né? No meu repositório Git de programação. Finalizar. Bem, vem aqui, novo, classe Java. Então, essa classe Java vai ser, eu vou chamar essa classe de comissão funcionário. Vou criar aqui, né, aquele método principal, que vai ser
o public static void main, eu digito as iniciais e aperto tab, e aí já aparece aqui magicamente, public static void main, né? E aí eu posso começar aqui a fazer meu algoritmo. Então eu sei que eu vou ter uma string com o nome do funcionário. Peraí. Eu vou ter, antes disso, um scanner, teclado igual a new, scanner, system, ponto para eu poder inserir as informações. Aí eu vou importar o pacote. E agora aqui, novo funcionário, eu vou ler o nome e eu vou colocar teclado, ponto, next, line. Vou pegar a próxima linha que está escrita. E eu vou pegar também a quantidade de vendas. Vai ser um int, quantidade de vendas, igual a teclado, ponto, next int. Se eu quiser, eu posso melhorar aqui. S maiúsculo, gente. Se eu quiser, eu posso colocar aqui um system out, né? Para colocar digite o nome do funcionário. E digite a quantidade de vendas. Pronto. Gente, agora que eu percebi que eu estava compartilhando a tela errada. Eu vou compartilhar agora aqui a tela certa. Então, foi isso aqui que eu fiz, gente. Iniciei aqui um novo projeto, tá bom? Só mostrar aqui o que eu fiz. Coloquei aqui o nome, aí o nome eu escolhi, né, aula 2022-9, e desmarquei esse create main. Vou criar esse daqui, depois eu apago. Vou até criar em outra pasta, para não confundir aqui com com as pastas que eu crio para vocês. Pronto. Só para vocês verem o que eu fiz, que vocês perderam. Aqui eu vim em novo, nova classe Java, coloquei o nome da minha classe. No caso, o nome da minha classe foi comissão funcionário. Cliquei em Finish. E aqui dentro eu coloquei Public Static Void Main. Apertei um Tab. Aí quando eu preciso colocar system out.println, eu coloco S out tab. Bem, vou apagar aqui esse projeto que eu criei só para mostrar o que eu já tinha feito, que eu estava compartilhando a tela errada. Enquanto isso, vamos aqui consultar o nosso fluxograma. Então, já digitamos o nome do funcionário, já digitamos a quantidade de venda, e agora a gente precisa fazer a nossa primeira tomada de decisão, que é quantidade de venda maior que 500. Então, a gente vai colocar agora aqui, ó, if quantidade vendas maior ou igual, né, a 500. Na verdade, vamos ler aqui novamente. Então, aqui fala o quê? Superior a 500, então não é superior ou igual a 500, é superior a 500, então não vou ter esse igual. Pronto. Se a quantidade for maior do que 500, né,
eu vou ter aqui que o valor da comissão valor comissão. Então, eu vou ter que esse valor aqui da comissão vai ser igual à quantidade de vendas multiplicada por 2. Próximo passo. Então, a gente já fez isso aqui, ó. É verdadeiro, quantidade de vendas multiplicado por 2. Mas a gente tem aqui o é falso. E se for falso, a gente ainda tem uma outra condição. Então, a gente já viu, né, pelos exemplos que eu dei antes, que quando é falso e que tem outra condição, geralmente a gente utiliza o else if. Então, eu vou colocar aqui. Else if quantidade de vendas. Bem, eu já sei, né, que se cair nesse else if é porque a quantidade não é maior que 500. Então, com certeza, ela vai ser inferior a 500. Então, a única coisa que eu preciso verificar aqui é se essa quantidade ela é maior que 250. Maior que 250. Se for maior que 250, valor comissão vai ser a quantidade de vendas multiplicado por 1,5. Aqui eu tenho que fazer um cast, gente, porque quando eu multiplicar por 1,5, a quantidade de vendas é o inteiro, né? Então, eu tenho que fazer um cast. Vou colocar esse float aqui na frente, porque aí ele vai retornar o valor que a gente quer. Bem, e se não for nenhum dos casos, né? Se não for maior que 500 ou se não for maior que 250, eu vou colocar um else. E aí, eu vou colocar aqui o valor da comissão é simplesmente igual ao valor da quantidade de vendas. Então, com isso daqui, eu fiz o quê? Eu fiz essa parte aqui, ó, que foi o if. Essa daqui que foi o else if. E eu tenho essa parte aqui, ó, que foi o meu else. E aí, como já fechou todos os blocos, eu posso simplesmente, né, continuar aqui a minha codificação. Pronto, já acabou todos os blocos, né? Então, se passar por esse daqui, por if, vai terminar e vem aqui para baixo. Se passar dentro desse if else e terminar, ele vem aqui para baixo também. E se terminar esse else, vem aqui para baixo também. Então, meu programa ele continua aqui debaixo. Então, agora eu tenho que imprimir o nome, né, do funcionário que foi digitado e o valor da sua comissão. Então, eu vou fazer sistema, tipo, nome, dois pontos, mais nome do funcionário. Comissão, ponto igual, mais valor comissão. E aí aqui eu finalizo o meu programa. Vou buildar a minha solução, né? Vou construir aqui a minha solução em um formato, né, de bytecode, que é interpretado pela máquina virtual do Java. Então, aqui em Run, Build.
E agora eu vou rodar. Run file. Digite o nome do funcionário. Eu vou ser a própria funcionária. Então, Raíssa. Digite a quantidade de vendas. 600. Então, nome Raíssa e a comissão 1.200. Vamos rodar novamente. Raíssa, só que agora só vendeu 200, né? E a comissão ficou 200. Por quê? Porque ela é menor do que 250. E agora vamos para outra. Raíssa vendeu 300. Então, ganhou 450. Certinho o nosso algoritmo. Mas aí eu quero que vocês façam aqueles outros, né? Que eu vou disponibilizar para vocês. E na próxima aula a gente vai corrigir eles. Até mais, pessoal. Gente, falei até mais e não estou conseguindo parar o vídeo. Pronto.